Conversa Aberta e hoje você confere. Da série Os 7 Pecados Capitais, a psicóloga Marina Saraiva vai falar sobre a luxúria. Será que cometemos este pecado? Tem uns que acham interessante, outros não. Fica ligadinho que a gente vai saber se você que tá aí em casa e se nós também, eu e Marina, cometemos o pecado da luxúria. A maquiadora Thalita Cáfaro, como sempre, traz uma dica maravilhosa para deixar a sua make aí em casa ainda mais completa e fácil de fazer. E como andam as suas boas maneiras? Você sabe se comportar como manda o figurino? O Conversa Aberta recebeu há um tempo atrás a consultora Patrícia Rodrigues e nós vamos rever essa divertida entrevista. Ela vai apontar quais as principais gafes que nós cometemos no dia a dia. O programa Conversa Aberta está de quarentena, mas hoje é dia de receita aqui no programa. Eu falei assim, meu Deus, como que nós vamos fazer para levar para o meu público uma receita de tirar o fôlego? Fica ligadinho porque a gente deu uma solução. Será que você vai aprovar? E na dica da Ana, o pessoal pediu e eu vou ensinar a você que está em casa a fazer a sua máscara caseira. Em tempos de isolamento social, a gente também tem que entender que nem todo mundo pode ficar dentro de casa. Muitas pessoas precisam sair para trabalhar. Então eu tô te ensinando a fazer as máscaras caseiras com tecidos de algodão, com tecidos que você tem aí na sua casa, para que você possa sair para trabalhar protegido, tomando cuidado, usando o álcool gel, lavando as suas mãos, mantendo a distância necessária e voltando para casa em segurança. Você não pode perder, vem pro Conversa Aberta! Conversa Aberta, mais um pecado dos 7 capitais que estamos falando ao longo da semana. E este, eu vou te falar que é muito complexo. Com certeza. Eu vou jogar a bola pra Marina. Bem-vinda, minha querida. Ah, obrigada. Vamos falar da luxúria. Nossa. Pessoal em casa já falou assim, meu Deus do céu, o que vai sair? Eu também estou aguardando, ansiosa, pelas falas de Marina. Muitas pessoas consideram que cometem o pecado ou o defeito da luxúria, mas na verdade não existe uma clareza do que é realmente luxúria. Luxúria, claro que algumas pessoas cometem, e aí a gente sugere até tratamento para essas pessoas, né? Em alguns casos a gente pode perceber que existe um sofrimento e gera sofrimento para várias pessoas. Mas eu vou te contar o que é. Porque eu nem vou responder agora se eu cometo ou não. Deixa eu aprender primeiro. Vamos ver se você já cometeu luxúria. É verdade, eu quero saber de você também. A luxúria tem a ver com um desejo passional, Ana. Mas na verdade é um desejo passional e egoísta, porque eu não considero o outro frente à luxúria. Como assim? Luxúria é deixar ser dominado pelas paixões, mas não é algo de positivo não, galera. Vocês vão perceber que tem um apego aos prazeres carnais. Claro que sexo é ótimo, mas a gente tá dizendo de uma sexualidade que vai além. Não é de uma sexualidade excessiva, porque a gente não considera sexualidade excessiva. A gente pode considerar alguns desvios nessa sexualidade. Até mesmo porque cada um tem o seu limite do que é excessivo ou não. Com certeza. E Não as é? fantasias sexuais são abertas para cada casal, Sim, né? E claro. cada pessoa escolher o que vai fazer frente ao corpo do outro e ao seu próprio corpo, desde que seja, que tenha uma permissão tanto de si quanto do outro. O combinado não sai caro. Ana, nós somos seres sexuados, né? E isso, esse contato com a sexualidade, ele é libertador.
A sexualidade é um presente a todos nós. Desde que eu me relacione com alguém no campo da sexualidade, o contato, a troca de energia e que tenha a vontade e o desejo de ambos, aí sim a gente pode exercitar e manifestar esse prazer do ato sexual. Luxúria não é isso. E as pessoas confundem. Mas na verdade, o que é luxúria? Se a gente for pegar o que era luxúria na época medieval, a gente tá lascado. Aí sim a gente comete luxúria. Era pior naquela época? É porque todo ato sexual que gerasse prazer era considerado luxúria, porque o sexo naquela época era apenas para fins de reprodução. O sexo fora do casamento era considerado luxúria. Hoje, o que a gente pode considerar como luxúria é quando fere a minha vontade e a vontade do outro. Entende? A luxúria é o excesso de um comportamento que está gerando sofrimento ou a mim ou a terceiros. Aí sim a gente vai enquadrar num comportamento pecaminoso de luxúria. Então a gente trouxe o termo luxúria dos antigos. Isso. Marina, então eu posso dizer que a luxúria evoluiu e ficou pior. Será? O que você pensa sobre isso? Exatamente. Você que tá em casa comete luxúria? Você comete, Marina? Não. Eu também não. Não nesse sentido, Sim, né, que a gente tá trazendo de fazer mal a si ou ao outro. Não. A maldade não funciona nesses casos, né, Marina? Não. Eu acho que a manifestação da sexualidade, quando existe um acordo, uma aliança, um contrato, né, do que é permitido, do que é gostoso, frente à fantasia de cada um, ela é extremamente saudável. Sim. Sexualidade é libertadora. O problema é quando fere o seu desejo ou o desejo do outro. Quando você se submete a uma relação sem ter um desejo para satisfazer o outro, entraria em um quadro, né, em um comportamento de luxúria, ou quando você pratica sem a vontade e sem a permissão do outro. Aí também a gente considera como luxúria. Então podemos dizer que até agora a luxúria é um dos piores pecados capitais. Sim. Marina, então a gente precisa saber medir a água com fubá. Isso! Meu pai dizia isso, olha, tem que aprender a medir a água com fubá. Com a luxúria também é a mesma coisa, com o sexo também é a mesma coisa. O ideal é que a gente viva bem, que a gente viva com harmonia, que a gente realize as nossas fantasias e as fantasias do outro, que a gente pratique muito sexo, mas sem luxúria. Obrigada, minha querida, Eu que por agradeço. nos nortear, nos mostrar que a gente não tá pecando tanto assim. Não, nesse caso não. Exatamente. O Conversa Aberta fica por aqui, mas volta na próxima semana com o próximo pecado. Qual será? Segredo. É segredo. Tchau. Tchau. Olá, pessoal! E a dica de hoje eu tenho certeza que é uma dúvida da mulherada inteira aí. É sobre aplicar o corretivo antes ou depois da base. Gente, é assim, não é certo e também não é errado, vai ser de acordo com o que você se adaptar. Você aplicando o corretivo primeiro e depois a base, vai fazer o efeito de camuflagem, vai camuflar mais a sua olheira. Você aplicando a base e depois aplicando o corretivo, sabe aqueles pontos de iluminações que a gente faz no rosto para afinar? Então, esse efeito vai causar mais impacto, esse iluminado vai ficar mais, vai chamar mais atenção. Mas aí você quer camuflar, mas também quer iluminar. O que você pode fazer? Você vai escolher um corretivo que seja um corretivo de alta cobertura. Então esse corretivo de alta cobertura ele vai conseguir fazer os dois, que ele vai camuflar e também vai iluminar. Mas para iluminar você tem que passar depois da base. Ah, mas eu quero somente camuflar e eu não quero que apareça que eu estou de muita maquiagem. Então você vai passar o corretivo primeiro e depois a base, porque aí vai ficar uma pele mais leve e não vai parecer aquele iluminado aqui quando a gente usa o corretivo mais claro. Então essa foi a dica da semana, espero que vocês tenham gostado e até o próximo! E hoje na dica da Ana,
Ana, eu vou te ensinar a fazer essa máscara caseira. O pessoal tem pedido tanto, Ana, ensina pra gente como fazer a máscara. Eu vou então te mostrar o passo a passo de como montar essa máscara caseira. Você vai ver que vai ser muito simples, muito fácil e o melhor, com materiais que você tem aí na sua casa. De 2 pedaços de tecidos de algodão. Pode ser da sua preferência. Aqui eu escolhi um de florzinhas bem delicadas, mas precisa ser duplo para realmente conseguir proteger você do coronavírus. Você vai precisar também de 2 pedaços de elástico, alfinetes, fita métrica, agulha, linha e tesoura. O primeiro passo é cortar o tecido do tamanho exato para confeccionar a máscara. Aqui ele tem 23 centímetros por 20. Então, você vai marcar mais ou menos 1 centímetro aqui de tecido e vai segurar com o alfinete. Muito cuidado para não espetar a mão. De um lado e de outro. Depois você vai fazer uma segunda dobra e prender do mesmo jeito com o alfinete. Depois de marcar o tecido com o alfinete, o ideal é você usar o ferro de passar roupa para marcar com mais precisão as dobraduras da sua máscara. Fica assim mais fácil para costurar. Aqui eu já tenho um modelo totalmente marcado e eu já usei o ferro de passar. Fica muito mais fácil de você manusear. Para fazer o primeiro acabamento, nós vamos usar uma tira de aproximadamente 3 centímetros de largura. Do lado do avesso da sua máscara, depois de cortar o tecido com 3 centímetros de largura, você vai colocar aqui para a gente costurar. Para isso, você vai precisar da agulha e com a linha. Vamos lá? Então, você vai pegar aqui e fazer o ponto para costurar a sua máscara. É muito importante você fazer devagar, com calma e bem feito, para ter um bom acabamento. E aí, você vai fazendo o pontinho para deixar essa parte da máscara bem costurada. É o acabamento da máscara. Não tem problema você deixar o alfinete, isso vai ajudar a firmar um pouco mais o tecido para você fazer a sua máscara. Muito bem, eu já costurei aqui a parte que nós vamos dobrar. Eu deixei um espaço de cada lado para dar um acabamento. Agora nós vamos virar do lado direito, vir aqui, dobrar a lateral e costurar a ponta, dando o acabamento desta maneira. Para facilitar, a gente pode usar o alfinete, porque aí as costuras ficam todas no lugar e não corre o risco de ficar tudo torto. E aí, novamente, nós vamos costurar, dando o acabamento do outro lado da máscara. E aí você pode tirar o alfinete e vir costurando. Mais uma vez, pequenos pontos para o acabamento ficar perfeito. Já costuramos do outro lado, fizemos todo o acabamento de um lado da máscara e eu já cortei as laterais. Você lembra que do outro modelo que eu tinha, estava sobrando de cada lado. Eu já cortei as laterais para ficar o acabamento perfeito. Agora que ficou tudo cortado, tudo do mesmo tamanho, nós vamos dar o acabamento na parte de baixo e de cima da máscara. Um detalhe muito importante para o acabamento da sua máscara ficar bem legal, olha só. Quando você for dar o acabamento aqui, você deixa sobrando mais ou menos 1 centímetro do lado de cá do tecido. Aí você dobra, coloca o alfinete em toda a extensão do tecido. Aí você deixa também um espaço de mais ou menos 1 centímetro para o acabamento. E aí você vem e dobra do lado de cá. E fixa com o alfinete.
bem, terminado aqui o acabamento da parte de baixo, olha só como que a gente vai fazer para dar o acabamento em cima. Olha como que fica bem arrumadinho, bem bonitinho quando a gente costura dos dois lados, dando o acabamento. A gente vai dobrar essa pontinha e dobrar novamente para dar o acabamento perfeito. Olha como que fica bem arrumadinho o cantinho quando a gente costura daquele jeito, deixando sobrar 1 centímetro do lado do avesso. E aí nós vamos costurar novamente. Já chegou com o acabamento final, lembrando que a gente costurou aqui as laterais, costuramos em cima e embaixo. Agora é a hora de colocar o elástico. O elástico nós usamos mais ou menos aqui 15 centímetros, mas pode variar. Lembrando que a máscara só vai te proteger se ela tiver dupla face e for bem ajustada ao seu rosto. Do lado do avesso, a gente vai pegar na pontinha aqui e vamos costurar o elástico em nossa máscara. Mas aí você tá assim, mas Ana, eu não tenho a máquina de costura. Olha só, eu fiz toda a máscara aqui com você, sem precisar usar a máquina de costura. E ela ficou com um acabamento perfeito. Basta você ter paciência, recortar o tecido no tamanho certo, que tudo vai sair conforme esperado. Agora a gente vem aqui do lado do avesso para dar o acabamento no elástico. Agora a gente vai costurar do outro lado e dar o mesmo tipo de acabamento. Agora nós vamos pegar o outro pedaço de elástico e fazer a mesma coisa do outro lado da máscara. Muito bem, e depois de costurar o elástico nos 4 cantos da sua máscara, ela ficou pronta para você usar. Bom, e assim ficou a nossa máscara caseira, totalmente protegida e com o estilo que você pode escolher, com o tecido que você achar melhor. O ideal é que a gente fique em isolamento dentro de casa, mas nem todo mundo pode se isolar. As pessoas precisam sair para trabalhar. Então, se você é uma dessas pessoas que não pode ficar em isolamento social, faça a sua máscara caseira, saia protegido, use álcool gel, mantenha a distância das pessoas, vá, trabalhe e volte para casa em segurança. Não é por mim, não é por você, mas sim por todos nós. O Conversa Aberta fica por aqui, mas volta daqui a pouquinho com muito mais, você não pode perder. Eu convidei Patrícia Rodrigues, ela é expert em boas maneiras, em receber bem e mesa posta, para nos dar algumas dicas de como portar no dia a dia. Patrícia, bem-vinda ao Conversa Aberta, é um prazer recebê-la aqui. As pessoas, Patrícia, elas acham que receber bem, boas maneiras, educação e essa finesse é frescura. Elas estão tão enganadas, né? Nossa, muito, Ana! Boas maneiras nada mais é do que educação, Sim. Né? Do que respeitar o outro. Patrícia, mas assim, o que a gente tá muito curiosa para saber são quais os erros que a gente comete, que às vezes a gente não percebe e acaba cometendo. Por favor, qual é o maior erro? Eu aposto que você que tá aí em casa vai falar assim, gente, eu faço isso, que vergonha! São vários que a gente comete, né? Sim. Mas o principal deles, do meu ponto de vista, é a pontualidade. Quando a gente atrasa, nós estamos com falta de respeito com o tempo do outro. Isso é muito sério. Nós todos temos 24 horas por dia. Então, atrasar é como se a gente fosse roubar aquele tempo do outro. E se você do outro lado é pontual, eu vou confessar um pecado. Eu cheguei 10 minutos atrasada para conversar com a Patrícia. Mas foi justificado. Exato, a justificativa foi boa. Existe alguma coisa que as pessoas acham que é elegante, que na verdade não é? É deselegante. O que eu acho? Né? Vamos falar assim. Gentilezas. Sabe aquelas gentilezas que a gente aprende com os pais? Sim. E que a escola reforça? Por exemplo, cumprimentar uma pessoa. Talvez um bom dia ou uma boa tarde que você dá para uma pessoa na rua, né?
seja o único bom dia que ela recebe naquele dia. E é aquilo que ela estava esperando, né? Agradecer. As pessoas não têm o hábito de agradecer, né? Furar fila. Nossa, quantas pessoas furam fila, Exato, meu Deus, exato. né? E furar fila volta naquele primeiro ponto que a gente falou, a questão do respeito. Por que eu vou furar a fila? Se todos estamos numa mesma fila, é porque temos o mesmo propósito. Vamos falar assim de mesa, então, agora aposta. O que a pessoa faz que é bem deselegante? Palitar os dentes. Oh, meu Anfitriãs do mundo, não coloquem palitos de dentes sobre a mesa. Aliás, palito não foi feito para ficar sobre a mesa. A minha irmã não tem palito nem em casa, Não, porque ela tem. detesta. As pessoas, infelizmente, ainda conversam com a boca cheia, ou bebem líquido com comida na boca. Né? São as gafes mais comuns que a gente percebe. Segura o copo assim, com o dedinho levantado. Isso, o dedinho, achando né? que tá muito Isso, chique. não pode. Né? A xícara também, quando vai tomar, faz assim. Isso. É um pouco deselegante, Com né? certeza. Uma vez eu aprendi uma coisa, eu não sei se você vai me corrigir. Nunca, às vezes, sempre. Isso. Você acredita que as boas maneiras e a educação, ela pode ser um fator decisivo, até mesmo numa entrevista de emprego? Sim, com certeza. Existe alguma gafe na entrevista Olha, de emprego? várias. Hoje em dia, a empresa, ela não quer mais um profissional, né, um entrevistado tecnicamente competente somente. Sim. Ele tem que ter um bom currículo, né, ele tem que ser tecnicamente competente, mas ele tem que ter um comportamento social adequado. E o entrevistado, ele tem que se atentar, muitas das vezes, porque às vezes ele chega no prédio que vai ter entrevista, fica lá embaixo na sala de recepção, todo de qualquer forma, sem postura, Mexendo no celular. mexendo com tudo, impaciente. Com chiclete na boca. Isso, com uma vestimenta não é adequada para aquele cargo a que ele está pleiteando, né? Tudo isso são gafes que o entrevistado comete. Se você vai receber, você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de abrir as portas da sua casa. É deselegante pedir para conhecer a casa do dono? Sim, muito. Não é uma prática muito comum, não. A não ser que seja uma pessoa muito íntima, né? Que você reformou alguma coisa, ou a pessoa é muito íntima e não conhece sua casa por algum motivo. Pelas regras de etiqueta também, o convidado ele não pode deixar de provar a comida que a anfitriã faz. Ah, não! Não, ele tem que comer, nem que seja um pouquinho, ou colocar um pouquinho no prato. E a anfitriã também não testar uma receita nova no dia da recepção. Porque vai que não dá Vai certo, que não dá criatura. certo, já Você pensou? fica numa nervosia. É que nem ir em festa, que você vai ficar muito tempo em pé com um sapato de salto. Agulha 15. Sim, e novo, que você nunca usou. Nunca usou de Faz preferência. isso não, amiga, por favor, que você vai morrer. Tem gente que fala assim, nossa, mas essas coisas de etiqueta e boa maneira custa dinheiro. Não, Educação não custa. Não, gentilezas, educação, Exatamente. mimo, boas maneiras. Exatamente. Essa coisa de cada um levar uma coisa, podemos? Podemos se for Acordado. muito isso, E e se muito for íntimo. pessoas muito íntimas. Tá. Aí não tem problema nenhum. Porque tem É gente bem que formal. faz um aniversário e fala assim, olha, eu vou fazer meu aniversário, você leva o que for beber e o que for comer. Então, aí eu já não acho agradável. Porque aí Mas- já é uma... Cada um pensa, né? Do seu Sim, jeito. eu acho que não é muito correto. Não, aniversário eu também acho que não. Porque se você quer fazer, então você, como festa de aniversário, tem que arcar. Patrícia, ainda bem que nós temos você para nos nortear em como receber as pessoas em casa, em como passar momentos agradáveis, né? Abrindo as portas de nossa casa para receber as pessoas. Mas quem está do outro lado te encontra onde? Para poder saber dessas dicas, para poder conhecer o seu trabalho, que é muito importante. Bom, eu tenho um Instagram, que é o patricia.receberbem. Tenho certeza que vão gostar. E eu tenho 2 workshops. Sim. O primeiro, que é o Receber Bem Mesa Posta, e onde eu falo de receber bem, como ser uma boa anfitriã, ensino a montar uma mesa posta para um jantar ou um almoço, formal e informal, né? E tem agora o meu mais novo projeto, que é o de café da manhã em família. Eu abordo a importância das refeições em família, também ministro palestras, Sim. consultorias personalizadas ou em grupo, né? Caso você que esteja nos assistindo queira juntar uma turma de amigas e fala, Patrícia, você vem aqui trabalhar com a gente, fazer uma consultoria, dar um workshop? Sim, podem juntar uma turma que eu venho aqui e a gente faz esse workshop.
Patrícia, muito obrigada. Obrigada a você, Ana, pelo convite. Eu também adorei. Sempre que precisar de mim, estou aqui. Com certeza. Conversa Aberta fica por aqui, mas volto daqui a pouquinho. E hoje é dia de receita aqui no programa Conversa Aberta. Mas como estamos de quarentena, o chefe Mauro Ferreira não pode vir aqui ao estúdio para gravar aquelas verdadeiras delícias que ele faz sempre que vem aqui nos visitar. Tô tendo uma ideia aqui, será que eu consigo produzir alguma receita aqui no Conversa Aberta? Será que eu sou prendada o suficiente? Mas a pergunta que não quer calar: será que o chefe Mauro Ferreira me empresta a sua cozinha durante a quarentena? Melhor perguntar para ele, né? Mauro, será que você me deixa cozinhar aqui no Conversa Aberta durante a quarentena? Será que eu consigo te substituir ao longo deste período em que não podemos nos encontrar? Olá, Ana, com certeza pode. E eu tenho certeza que dessas mãos vão sair coisas maravilhosas aí nessa cozinha. E no próximo programa, assim como todos os telespectadores do Conversa Aberta, eu também vou estar aqui no meu sofá acompanhando você fazer a apresentação dessa receita que eu estou curioso para saber o que é. Bom, e aproveito para dar uma dica para o pessoal diante do Covid-19. Gente, só saiam de casa se for necessário. Se não for, fiquem quietinhos, porque lembre-se, o vírus não circula. Quem faz ele circular são as pessoas. Usem a máscara, é uma das formas de prevenção. Fiquem com Deus. Logo, logo estarei aí de volta gravando mais delícias aí para vocês. Um abraço, Ana. Boa sorte aí. Nossa, depois dessa declaração, fiquei até com frio na barriga. Que responsabilidade! Mauro, eu prometo tentar fazer o melhor para te substituir aqui na cozinha do Conversa Aberta durante essa quarentena. Eu já coloquei os ingredientes aqui, olha. A gente vai fazer uma torta de frango. Você vai precisar de pão de forma sem casca, leite, maionese, peito de frango desfiado, azeitona, milho verde, o caldo do frango que a gente usa para cozinhar e o queijo para cobertura. Para fazer o recheio da nossa torta de frango, eu já coloquei o óleo aqui e aí eu vou afogar o frango que a gente desfiou. Depois que a gente afoga o frango, a gente mistura o milho verde. Agora a gente coloca a azeitona. Você tá vendo que tá tudo muito seco, né? Cada um aqui misturado de um jeito e tá tudo seco demais. Não tá combinando muito com recheio de torta. Mas aí é que vem o caldinho aqui do frango, olha. Ele já está totalmente pronto. Eu vou desligar e esperar esfriar para usar na minha torta. Para montar a nossa torta, a gente vai precisar do pão de forma sem casca. E aí, depois que a gente fez essa caminha, a gente vai pegar o leite e vai molhar esse pão de forma. E aí é muito simples. Você pega a colher e vai colocando aqui, olha, no pão de forma para ficar umedecendo ele todinho. A gente vai colocar a maionese. E aí a gente pega assim, coloca aqui quase que no meio e vai espalhando com o fundo mesmo da colher. E agora a gente vai colocar o recheio em cima deste pão. Olha essa fumaça, olha que maravilha que tá isso aqui. Recheio 100% colocado, agora a gente vai acomodar ele todo aqui na travessa, colocar o recheio em todos os cantinhos onde não foi, para quando a gente picar a torta, todo mundo comer este frango delicioso. A gente vai vir com outra camada de pão de forma e cobrir toda a torta como a gente fez a primeira vez. Vamos pegar o leite e molhar o pão de forma como a gente fez da outra vez. O bom de fazer essa torta é de véspera, ok?
Muito bem, pão de forma untado, a gente vem novamente com a maionese, esparramos uma fina camada por cima. A diferença da primeira camada para a segunda é que agora a gente vai finalizar com o queijo. Como eu te disse, eu gosto de usar o queijo frescal. E aí, como ele vem muito molinho, eu tiro ele da embalagem e deixo 2 dias dentro da geladeira para ele dar aquela firmada. Mas você pode usar a mussarela, o parmesão, o queijo canastra, enfim, o queijo que você gostar mais. E aí é só vir com o queijo e dar aquela finalizada maravilhosa, espalhando assim. É o acabamento e até mesmo a decoração de toda a torta. Tá aí a nossa torta de frango aqui em casa, mais conhecida como a torta da Tida. A Tida era minha irmã, professora de história, muito conhecida na cidade. Hoje não está mais aqui entre a gente, mas quando ela fazia essa torta, o mundo parava, porque todo mundo comia de joelhos. Agora tá na hora de provar. Vamos ver como é que ficou? Mas aí a gente vai ter que esperar de um dia para o outro. Eu vou guardar ela na geladeira e só amanhã eu vou gravar para você o resultado dessa torta. Bem-vindos novamente. Eu preciso confessar que eu custei esperar o tempo passar, a noite passar, na verdade, para chegar hoje e conseguir comer essa torta deliciosa. Vamos experimentar? Quando ela fica da geladeira de um dia para o outro, ela fica com uma consistência 1000 vezes melhor. Quero saber da sua aprovação, hein, Mauro? Será que eu fiz bem no papel? Vamos cortar aqui uma torta, um pedaço generoso. Será que eu vou conseguir tirar ela daqui, hein? Vamos Nossa Senhora! Olha isso! Deu uma desmanchada de tão cremosa que ficou. Mas olha a consistência dela, olha como ela ficou macia, deliciosa. Agora a gente só faz o quê? A gente come. É o que eu faço toda vez que a gente vem pra cozinha do Conversa Aberta, né? Eu te faço vontade. A gente come aqui, olha. E essa torta... Olha, não é porque fui eu que fiz não, mas tá muito boa. Vou comer mais. Olha isso aqui. Olha. Frango, milho verde, pão de forma. Eu sou Ana Souza e durante essa quarentena vou substituir o chefe Mauro Ferreira aqui na nossa cozinha. Um brinde a você que está em casa, fique em quarentena se você puder, se não puder, se proteja, use a máscara, mantenha a distância, use álcool em gel e volte para casa em segurança. E o programa Conversa Aberta chegou ao seu final. Como eu sempre digo, é um prazer receber você aqui nessa época de quarentena, você ficando em casa, você saindo para trabalhar. Eu espero que você tenha absorvido algumas das informações, dado boas risadas, aprendido a fazer a máscara caseira para se proteger. Não se preocupe, tenha em mente que esta é uma fase, que tudo vai passar e rapidinho a gente vai poder ficar pertinho novamente. O programa fica por aqui, mas eu volto na próxima semana. Foi um prazer enorme. Tchau!